Olá, boa tarde, povo de Deus, povo bonito, como é que tá vocês, tudo bem? Mais uma vez aqui na nossa live de segunda-feira, às 18h15, você é muito especial aqui conosco, tá? Eu quero já de antemão pedir para você convidar seus amigos aí, mande aí o convite, você do Facebook, você do Instagram, mande o convite para seus amigos, no Instagram aí, ó, clica nesse triângulozinho, nesse aviãozinho aí, convide seus amigos do Facebook, mande também, convide seus amigos, compartilhe o link no WhatsApp, tá? Copie o link aí, vai lá no grupo do WhatsApp e compartilhe e vamos espalhar aí o amor de Deus, a graça de Deus. Que bom, sejam bem-vindos. Aqui no Instagram nós já estamos aqui com a Fernanda, minha digníssima. Facebook, o Wellington, que bom, seja bem-vindo, Wellington, e vamos que vamos. Deus hoje tem algo muito especial para nos conceder. Nós temos falado aqui que são cartas de Deus ao nosso coração, e quando falamos em cartas, falamos exatamente em algo íntimo do coração de Deus para o nosso coração, e quando alguém escreve uma carta, é alguém que está de fato revelando seu coração para aquela outra pessoa. E hoje, a carta de Deus, nós vamos falar um pouco sobre perdão. Olha só, nós já falamos um pouco sobre perdão, mas hoje Deus tem trazido ao nosso coração para falarmos mais sobre perdão, tá bom? E, de fato, o perdão é algo divino, é algo sublime, é algo especial. Mas vamos lá, vamos convidando seus amigos. Vou esperar mais um minuto aí para você convidar seus amigos. Mande o convite no WhatsApp, aí o convite, o link do Instagram, você que está no Instagram ou você que está no Instagram, você pode compartilhar já direto com seus amigos aí. No Facebook você pode copiar e enviar no WhatsApp, tá bom? E que bom, para quem não me conhece, meu nome é Macedo, eu sou pastor da Igreja Videira aqui em Patrocínio, Minas Gerais, aqui no Triângulo Mineiro, na terra do queijo, ou melhor, na terra do café também, né? Patrocínio é a capital do café. Então, você que quer tomar um café de qualidade, só vir aqui na cidade de Patrocínio. Então, meus amigos, meus irmãos, cartas de Deus ao nosso coração. E como eu disse, hoje Deus tem algo a ministrar de forma profunda ao nosso coração. E eu quero ler com você nesse momento a Escritura Sagrada, o que a carta de Deus nos fala aqui no livro de Mateus, tá? No livro de Mateus, eu quero ler uma oração, na verdade, uma oração muito conhecida, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. E o Senhor, ele diz assim, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9, o Senhor Deus diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas ou os nossos pecados, né? Assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E aí, na sequência, o Senhor Jesus nos diz aqui, nessa sua carta do seu coração para nós, aqui através do livro de Mateus, o versículo 14 aqui do capítulo 6, ele diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Oh, meu Deus, que poderoso, né? Que maravilha! Olha só, nós entendemos na palavra de Deus e recebemos essa revelação, recebemos aí essa carta, versos dessas cartas de Deus ao nosso coração. E hoje ele está dizendo para nós aqui sobre o perdão. Ele diz: se vós não perdoardes as vossas ofensas, se vós não perdoardes ao vosso próximo, aos homens, às outras pessoas, as ofensas, também o vosso Pai Celestial não perdoará.
E nós entendemos aqui, meus amigos, um princípio espiritual muito profundo. Qual? O poder do perdão. Tá? O perdão, como eu disse, em primeiro lugar, o perdão ele é uma decisão do nosso coração. O perdão ele é poderoso, ele é profundo. E na verdade o perdão, muitas pessoas falam, mas como, Macedo? A pessoa não merece o perdão. De fato, o perdão é graça, né? O nosso Deus nos perdoou em Cristo. O nosso Deus, através da sua bendita graça, nos perdoou em Cristo. Não sei se vocês lembram daquela história que está descrita nos evangelhos, daquela mulher adúltera que foi pega em adultério, e a escritura diz que os religiosos ali, os fariseus, a trouxeram perante o Senhor Jesus. E quando eles trouxeram ali aquela mulher, eles falaram para Jesus que ela foi apanhada em flagrante de adultério e deveria ser apedrejada. E ali o Senhor Jesus então estava escrevendo no chão, e com muita insistência da parte deles, então o Senhor Jesus ali levantou os olhos e disse: quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Olha que bom aí, a Aninha, seja bem-vinda. Marleide, olha só, está conectados aí conosco. Aline, sejam bem-vindos, Deus abençoe. Então, aí o Senhor Jesus diz: quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. E então ele novamente se abaixando, continuou escrevendo. E então a escritura fala que aqueles seus acusadores, ou os acusadores daquela mulher, foram saindo, começando pelos mais velhos, lógico, né? E até os mais jovens. E de repente, então, depois de um tempo, o Senhor Jesus levanta os olhos, e quando ele olha ali, ele não vê ninguém senão a mulher. E ele diz: cadê teus acusadores? E aquela mulher disse: eles se foram, Senhor. E o Senhor Jesus então vira para ela. Olha só, o Senhor Jesus não diz àquela mulher: olha, o que você fez, né? Você estava adulterando, você estava pecando, enfim. O Senhor Jesus simplesmente vira para aquela mulher e diz assim: nem eu te condeno. Então o Senhor Jesus, naquele momento ali, ele expressou graça. Nem eu te condeno, eu te perdoo. Vai e você está livre, vai e não peques mais. Eu quero te dizer, nesse texto da palavra, muito conhecido, um princípio espiritual. Sabe qual é o princípio? O perdão, ele liberta. O perdão, ele libera. Então você que está me ouvindo aí, eu quero te dizer que o perdão, ele libera você. Ele liberta você. Quantas pessoas vivem aprisionadas, quantas pessoas vivem presas na falta de perdão, presas na mágoa, presas no ressentimento, sabe? E essas pessoas então, elas não vivem uma vida livre, elas não são libertas. Por quê? Porque elas não têm a disposição para perdoar. E talvez você diz: Macedo, eu estou aqui aguardando a pessoa vir me pedir perdão para me perdoar. Sim, eu quero te dizer que é muito fácil, sabe? É muito fácil perdoar quando a pessoa ela ou oferece ou pede o perdão. Eu quero te desafiar agora, né? Aí no seu coração, se porventura você tem alguém que você ainda não perdoou, eu quero desafiar você a pedir o Espírito Santo para ministrar o seu coração. Talvez você diz: eu não consigo, eu não dou conta. Mas eu quero te dizer, com a ajuda de Deus, você consegue sim perdoar. E deixa eu falar alguns detalhes sobre o perdão. O perdão, como eu disse, ele liberta a pessoa. O perdão, ele traz liberdade na vida da pessoa. A pessoa que não perdoa, ela vive aprisionada, ela vive presa àquela outra pessoa. É como se, imagine, quando você, por exemplo, por isso que a Escritura diz assim: não se põe o sol sobre a vossa ira. Porque quando você então vai dormir sem perdoar, sem liberar o perdão, o que acontece? Você vai passar a noite dormir com aquela pessoa vai dormir ali com você, ela estará presa em você. Então, quando você perdoa, você libera, você liberta, se livra daquela pessoa. Mas você tem dito o seguinte: as pessoas, muitas das vezes, o que elas acham? Elas pensam que o perdão, ele, vamos dizer assim, quando não perdoa, é como se fosse uma vingança, sabe? Aquele sentimento de vingança. Mas eu quero te dizer que é o contrário. Olha, é o contrário. Você deve perdoar não é por causa daquela outra pessoa. Você deve perdoar primeiro por você. Você entende?
Ah, a pessoa não merece, de fato, ela não merece o seu perdão, mas você merece sim ser feliz, você merece sim ser livre, você merece sim ter paz na sua vida, né? Porque a ideia é a vingança, a pessoa está vingando da outra pessoa. Eu sempre falo que é como um tiro pela culatra, sabe? Quando você vai dar um tiro, né? Alguém aí entende né, de arma, quando você vai dar um tiro, e ao invés do tiro sair para frente, a bala sair para frente, o tiro sai para trás, né? Ele sai para trás. E aí é o efeito colateral, né? É exatamente isso. A falta de perdão, ela é um tiro pela culatra. Quer dizer, você acha que vai estar acertando o alvo, atingindo aquela outra pessoa, na verdade você está atingindo você mesmo. Você está atingindo você mesma. É você que está se machucando, é você que está se ferindo quando você não perdoa. E também, outro exemplo é que quando a pessoa não perdoa, ela acha que está vingando, está dando como se fosse um sofrimento para aquela pessoa, ou um veneno, vamos dizer assim, para aquela pessoa, mas na verdade é o contrário, você está bebendo o veneno daquela outra pessoa, quer dizer, você está tomando o castigo daquela outra pessoa. Então, quem ganha em perdoar é quem perdoa. No perdão, quem ganha é quem perdoa. Por isso a Escritura até diz lá, melhor coisa é dar do que receber. Então, perdoa, dê o perdão, né? Libera o perdão, e aí você vai ser com certeza livre e liberto. O que eu às vezes tenho olhado, tenho avaliado, quantas pessoas às vezes têm vivido uma vida, por exemplo, tem pessoas que não perdoam, por exemplo, os pais, né? Tem filhos que não perdoam os pais. Eu digo filhos adultos, né? Não perdoam os pais. E aí, por não perdoar os pais, o que acontece? Essa pessoa ela fica com o coração ferido. E aí ela passa a tratar, por exemplo, os filhos de forma agressiva, de forma, sabe, de forma sangrenta, vamos dizer assim, sabe? Com ódio, com rancor. Porque o que acontece? A pessoa, quando ela não perdoa, ela fica rancorosa, ela fica magoada. E as pessoas que estão mais próximas a ela vai sangrar em cima, ela vai abrir aquele rancor, ela vai abrir aquele lamento em cima de quem está mais próximo dela. Que naturalmente a pessoa a qual ela não perdoa está distante, né? Está distante, não está ali no convívio dela. Mas tem outras pessoas no seu convívio. E aí aquela crise que ela vive dentro dela, aquela crise existencial ali, aquela crise de rancor, de mágoas, ela acaba derramando, desculpa a expressão, vomitando em cima de quem está mais próximo. E assim são muitos cônjuges que têm, vomitado ali umas mágoas, os rancores, sangrado em cima dos seus cônjuges. Quantos pais, mães têm, sangrado em cima dos seus filhos, vomitado ali em cima dos seus filhos. Por quê? Exatamente porque ela guarda, ela fica ali, vivendo em prisões de rancores e mágoas. Por isso eu quero te desafiar a perdoar. E o Senhor Jesus aqui na Bíblia, como nós acabamos de ver, nessa carta escrita aqui, essa carta de Deus no livro de Mateus, ele fala: se não perdoardes as vossas ofensas, se não perdoardes aos homens as vossas ofensas, também o vosso Pai Celestial não perdoará os vossos pecados, as vossas ofensas. Então, eu quero encorajar você a entender que o perdão faz bem para você. Você quer ser livre? Então perdoa. E vou te falar uma coisa, a falta de perdão, ela é um fardo, né? É um fardo. Hoje eu estava meditando lá naquele livro de Mateus, capítulo 11, né? Onde Jesus fala assim: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, né? Tomai sobre vós o meu jugo, tomai sobre vós o meu fardo. Aí ele diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, você que muitas das vezes não perdoa alguém, você está aí carregando um fardo desnecessário, Você está carregando aí um jugo que não tem necessidade. Você pode sim estar livre, você pode sim viver livre e liberto de todo esse fardo, de todas essas mágoas, de todos esses sentimentos que simplesmente te prejudicam. Você me entende? Eu me lembro uma vez de uma senhora, isso muitos anos atrás,
uma senhora já de muita idade, né? Cerca de uns 70 anos por aí, 60 para 70 anos de idade. E essa senhora, ela vivia enferma e por nada ela conseguia se equilibrar fisicamente. Ela não conseguia uma recuperação na sua saúde. E ela sempre andava doente. Tomava remédios e ela orava e nada acontecia. Então um dia Deus me deu uma direção para estar orando com ela e perguntando para ela sobre a questão de falta de perdão. Se ela lembra ou se ela lembrava de alguém que ela não perdoava. E então ela falou da infância dela. Olha só, ela lembrou da infância. Quantos anos? Imagine, 50 anos atrás ela carregou uma mágoa, ela carregou um ressentimento. E então ela lembrou ali da sua infância, onde alguém, não me lembro direito, mas me parece que a irmã dela, ou o irmãozinho dela, teve um acidente e ela era maior. No caso, ela era a irmã mais velha, e então seus pais a culparam como responsável daquele acidente. A culparam, e na verdade ela não tinha culpa, né? Ela não teve culpa, segundo ela, mas os seus familiares, seus pais, culparam ela daquele acidente com seu irmãozinho ou sua irmãzinha, não me lembro direito. Mas o que aconteceu? Durante a vida inteira ela carregou aquela mágoa. Olha só, meu Deus. Durante a vida inteira ela carregou aquela mágoa, carregou aquele ressentimento, carregou ali aquela tristeza, aquela prisão na sua vida. Quer dizer, ela carregou aquelas amarras ali no seu coração sem necessidade. E então ela conhece o Senhor Jesus, ela recebe Jesus como Salvador e mesmo assim ainda continua enferma, continua doente. Por quê? Porque ela não decide perdoar. Então eu quero te dizer que perdão é uma decisão. Então decida hoje perdoar, decida hoje liberar o perdão. Mas não tem como eu contactar a pessoa. Vai para a presença de Deus, né? Ora a Deus, se possível, se não tiver como você contactar a pessoa, às vezes até alguém que já até morreu, faleceu, né? O que você pode estar fazendo? Você pode estar orando, apresentando a Deus a sua vida e falando para Deus que você libera o perdão. E se você quiser, você pode também orar com alguém. Arrume alguém, um parente seu, um ente querido seu, e aí você fala para essa pessoa, você diz, olha, você vai agora representar fulano de tal. E aí você fala para esse seu ente querido, como se fosse aquela pessoa, falando o nome daquela pessoa e dizendo assim, você me perdoa? Eu quero te pedir perdão por tudo que eu fiz, etc, etc, etc. E aí, quando você então falar ali, pedir perdão àquela pessoa, e você fala para ela, que quando você pedir perdão para ela, te dizer, eu te perdoo sim, fulano de tal. Então, faça essa confissão, faça essa declaração, e isso vai com certeza lhe ajudar muito, ok? Então, é isso, meus irmãos, meus amigos, o perdão é libertador, o perdão é extraordinário. Olha aí mais pessoas chegando, a Vanessa, olha só, seja bem-vinda, Vanessa Silva, Elizabeth, que bênção, amém. Então, o perdão é libertador. Por que você carregar algo que um dia Jesus já carregou por você? Por que você carregar um fardo que um dia Jesus já carregou ele por você? Não precisa mais, não tem necessidade. E como eu disse agora há pouco, quando você perdoa, olha só, você está fazendo bem para você mesmo. Você está fazendo bem para você mesmo. Tá? Quem sai ganhando no perdão é você que perdoa. Como já disse, é um princípio espiritual, melhor coisa é dar do que receber. Quem sai ganhando é quem dá do que quem recebe. Então, dê o perdão, perdoa, libera o perdão. Por que esperar? Por que carregar mais sofrimento? Por que se angustiar? Por que ficar aí sangrando na sua alma, sabe, por algo que você sabe que não vai te levar a lugar algum? E vou dizer uma coisa para você. Às vezes a pessoa que te ofendeu, ela nem lembra. Já viu o ditado que quem bate esquece, quem apanha não esquece jamais? Pois é, às vezes aquela pessoa que te ofendeu, ela nem se lembra mais, ela nem se lembra que te ofendeu. Então e você está aí, como diz, pagando de bobo, né? Está aí na tolice, achando, né, que aquela pessoa, enfim, e tentando vingá-la. Isso
não vai te ajudar. Pelo contrário, vai atrapalhar e destruir a sua vida, destruir suas emoções. Então eu quero te desafiar, por amor a você, perdoa. Por amor a você, por amor à sua família, por amor aos seus entes queridos que estão perto de você, seu cônjuge, seu marido, sua esposa, seus filhos, seus familiares, por amor aos seus entes queridos, perdoe, perdoe, perdoe por amor a você e sua família. E você aí que é temente a Deus, você que tem um temor de Deus, olha aí o pastor Praxedes, seja bem-vindo, né? Então olha só, você que tem um temor de Deus, dá o princípio espiritual, acabamos de ler aqui na palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus dizendo, se vós não perdoardes as vossas ofensas aos homens, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Quer o perdão de Deus? Quer a bênção de Deus na sua vida? Então libere o perdão. Libere o perdão. Olha aí, Josi, seja bem-vinda. Então, libere o perdão. E eu quero hoje nessa bendita segunda-feira, iremos fazer uma oração agora, daqui um pouquinho, e eu quero que você decida no seu coração, tome essa decisão de perdoar, toma a decisão de ser livre desse sofrimento, livre dessas amarras. Eu me lembro de uma história do indivíduo que que aconteceu? Ele morava numa ilha e então ele soube que iria ter uma festa, um baile lá do outro lado da ilha, e ele se organizou, se arrumou, pegou seu barquinho ali e foi para aquela festa. E esse homem, ele não era um cristão, né? E esse homem, ele então foi para aquela festa, e durante ali aquele baile, aquela festa, ele ingeriu muita bebida alcoólica, e depois de lá das tantas horas, já bem tarde, por volta de talvez 2, 3 horas da manhã, ele já muito alcoolizado e cansado também, ele decidiu ir embora para casa. E claro, ele tinha que descer até a sua embarcação, o seu barquinho, que estava ali ancorado, e atravessar aquele rio para o seu casebre ali na ilha. E então ele fez isso. E ele despediu dos amigos ali daquela festa, e então desceu até ali o porto ali, à beira do rio, a praiazinha, e entrou no seu barco ali e ele começou a remar com destino ali à sua ilha para ir para sua casa descansar. Só que o que acontece? Ele remou bastante e ele não conseguia chegar do outro lado. E de repente ele estava já muito cansado, transpirando, ele tirou ali a sua camiseta, sua camisa ali, muito calor, muito cansado, remando, e continuou a remar. E de repente então, ele já estava muito exausto e nada de chegar do outro lado, e ele continuou a remar. Foi quando então o dia começou a amanhecer, a alvorada, né? Aí a alvorada veio, começou a amanhecer o dia, e começou a clarear o dia, porque estava bem turvo, bem escuro, bem enegrecido. E então quando clareou bastante ali, que ele observou, ele estava ainda na beira da praia, remando o seu barquinho, e aquele barco ainda estava amarrado. Ele entrou no barco e ele esqueceu de desamarrar, de soltar a corda. Estava ainda amarrado, estava preso ali ainda o seu barco, e ele passou ali horas e horas remando, cansou e não chegou do outro lado. E eu quero te dizer que é exatamente assim a vida daquela pessoa que não perdoa. Desculpa ser forte nessa ilustração, mas é exatamente isso. Essa é a pura verdade. Aquela pessoa que não perdoa, ela vive presa, ela luta, ela rema e ela morre na praia. Nada e morre na praia. Ela não consegue alcançar terra firme. Entende? É igual aquele homem, estava remando um barco amarrado. Não estava adiantando nada. Simplesmente estava queimando energia. Estava jogando energia à toa. Estava perdendo o seu tempo. Eu quero te dizer, você aí que tenha talvez a dificuldade de perdoar. Primeiro eu quero te dizer que é uma obra do Espírito Santo na nossa vida. Ele perdoa pela graça. Seja bem-vindo, Roberto, né? Então, a Valcleide também, seja bem-vinda. Então eu quero desafiar você. Eu quero, nessa hora, encorajar você a perdoar. Tome essa decisão de
perdoar nesse dia. E eu quero te dizer que perdoe primeiro por amor a você, por amor a Deus, por amor a você e também por amor àqueles que estão à sua volta. Tome essa decisão hoje de perdoar. Não queira mais carregar o fardo, não queira mais carregar essas prisões, essas cadeias, este sofrimento junto de você. Eu quero te dizer que lá na cruz, quando aqueles soldados espancavam o nosso mestre, o Senhor Jesus, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu quero te dizer, como Jesus naquele dia tomou a decisão de perdoar, aqueles homens não mereciam perdão, mas Jesus, ele tomou a decisão de perdoar. Eu quero te encorajar também agora a tomar essa decisão. Talvez as pessoas que te ofendeu, elas não merecem, mas você é inteligente, você é sábio, você é sábia o suficiente para hoje tomar essa decisão de liberar o perdão, ser feliz, ter paz, ter saúde física, ok? Como aquela mulher que tinha uma enfermidade incurável porque não perdoava. E eu quero junto com você agora fazer uma oração em nome de Jesus. Deus te abençoe. Que bom, mais pessoas aí entrando, a Dark. Sejam bem-vindos. Vamos nessa hora fazer essa oração, assim como você está aí do outro lado. Eu não sei se você pode aí fechar os olhos, talvez você está em casa, mas talvez está no trânsito ou em algum outro lugar movimentado, não tem como. Mas se você puder, aí onde você está, pensa em Deus, pensa naquela pessoa e nós vamos orar nesse primeiro momento. E depois você vai, se possível, procurar aquela pessoa. E como eu disse, se porventura, se não tiver como, contactar aquela pessoa, você vai sim, simplesmente falar para Deus e se apropriar desse perdão e dessa dádiva do perdão de Deus e também liberar o perdão para aquela pessoa, mesmo que você não consegue contactá-la, em nome de Jesus. Vamos juntos orarmos agora. Que bom, a Fran também, seja bem-vinda. Vamos juntos orarmos ao nosso Deus. Bendito Deus e Pai, obrigado por esse dia que o Senhor fez, esse dia para a glória do Senhor e para a nossa alegria. Ó Deus, e como é bom saber que nessas cartas que o Senhor tem escrito para nós, cartas do teu coração, ó Deus, o Senhor fala sobre o perdão. E o perdão, ó Deus, é uma decisão. O perdão é algo sublime, é algo espiritual, é algo divino, é algo transformador. E nesse momento, junto com esta pessoa do outro lado, ó Deus, eu quero, ó Pai, te pedir que o teu Espírito Santo, ó Pai, possa tocá-la, ó Deus, de forma profunda no coração dessa pessoa, ó Deus. E talvez essa pessoa que aí tem vivido, ó Deus, uma vida aprisionada pela falta de perdão, pela mágoa, pelo rancor, eu quero te pedir, ó Deus, Espírito Santo, toca nesse coração e traz a disposição e a decisão de perdoar. Porque, ó Deus, quem tem que tomar essa decisão é esta pessoa, Pai. E que esta pessoa agora, nesse momento, ela tome esta decisão de perdoar, de se ver livre, ó Deus, desse fardo, desse peso e desse sofrimento. Ó Deus, eu oro em um nome de Jesus. E, ó Deus, essa pessoa que talvez, ó Pai, ela vivia, Pai, ali vítima, Senhor, de um rancor, de uma mágoa, de uma situação, e como, ó Deus, de forma assim, ó Pai, como efeito colateral, como resultado disso, ó Deus, ela vivia enferma, doente, com problemas de saúde, ó Pai, até mesmo problemas emocionais, que o Senhor possa curá-la agora, restaurar, ó Deus, restabelecer a sua saúde, ó Deus, suas emoções, porque está escrito, pelas pisaduras de Jesus, nós somos sarados, nós somos curados, em nome de Jesus. Pai, assim como um dia Jesus naquela cruz dispôs não só perdoar aqueles seus assassinos ali, mas também, ó Deus, a todos nós que éramos pecadores, como a tua palavra diz, inimigos de Deus, o Senhor Jesus nos perdoou. Pai, obrigado porque o Senhor tem nos perdoado em Jesus Cristo. E hoje podemos sim, ó Pai, assim como o Senhor tem nos perdoado, podemos a cada dia também perdoar os nossos irmãos, ó Deus, as outras pessoas. Ó Deus, em o nome de Jesus, é o que nós te pedimos, agradecidos nessa hora, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém, amém. Fala comigo, eu perdoo em nome de Jesus, tá? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima, se o Senhor nos permitir. Até na próxima segunda-feira.
às 6h15 da tarde, mais uma live, mais um tempo junto aqui em nome de Jesus. Um grande abraço, um beijo no coração, em nome de Jesus.